Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert. Introdução, ou Como funciona esse livro, ou A 109ª Conta. Quando você vai à Índia, especialmente aos locais sagrados e aos ashrams, as comunidades que promovem a evolução espiritual, vê várias pessoas usando contas em volta do pescoço. Também vê várias fotografias antigas de yogis nus, esqueléticos e intimidadores, ou às vezes até de yogis rechonchudos, gentis e radiantes, usando as mesmas contas. Esses cordões de contas se chamam japamalas. São usados na Índia há séculos, para ajudar os devotos hindus e budistas a se concentrarem durante a meditação ritual. O colar é segurado com uma das mãos e manipulado em círculo. Para cada repetição do mantra, toca-se uma conta. Quando os cruzados medievais foram para o Oriente durante as Guerras Santas, viram fiéis rezando com esses japamalas. Gostaram da técnica e levaram a ideia de volta para a Europa na forma do terço. O japamala tradicional é formado por 108 contas. Nos círculos mais esotéricos de filósofos orientais, o número 108 é considerado muito auspicioso, um perfeito múltiplo de 3, com 3 dígitos, cuja soma dos algarismos dá 9, que por sua vez é 3 vezes 3. E o 3, é claro, é um número que representa o equilíbrio supremo. Como qualquer pessoa que já tiver estudado a Santíssima Trindade ou um simples banco de bar pode ver sem dificuldade. Como esse livro todo fala do meu esforço para encontrar o equilíbrio, decidi estruturá-lo como um japamala, dividindo minha história em 108 relatos, ou contas. Essa sequência, por sua vez, está dividida em 3 partes: Itália, Índia e Indonésia, ou os 3 países que visitei durante esse ano de busca pessoal. Essa divisão significa que há 36 histórias em cada parte, o que me agrada particularmente, já que estou escrevendo isso tudo durante o meu 36º ano de vida. Mas antes de eu embarcar de vez na numerologia, deixe-me concluir dizendo que também gosto da ideia de unir essas histórias segundo a estrutura de um japamala, porque ela é muito estruturada. Uma busca espiritual genuína é e sempre foi uma empreitada de disciplina e método. A busca da verdade não é para qualquer um, nem mesmo durante essa nossa época em que tudo é para todo mundo. Tanto na posição de quem busca, quanto na de quem escreve, considero útil ater-me ao máximo possível às contas, de modo a manter minha atenção mais concentrada naquilo que estou tentando realizar. De toda forma, todo japamala tem uma conta extra, especial, a 109ª conta, que fica pendurada para fora do equilibrado círculo de 108 contas, como um pingente. Eu costumava pensar que a 109ª conta era uma estepe, como um botão sobressalente de um suéter caro, ou o filho caçula da família real. Aparentemente, porém, ela tem uma razão de ser ainda mais nobre. Durante a prece, quando seus dedos tocam essa conta, você deve fazer uma pausa na meditação para agradecer aos seus mestres. Então, aqui nessa minha 109ª conta, faço uma pausa antes mesmo de começar. Agradeço a todos os meus mestres, que me apareceram de tantas formas curiosas ao longo desse ano. Mais especialmente, porém, agradeço a minha guru, que é a compaixão encarnada, e que com imensa generosidade permitiu que eu estudasse em seu ashram, enquanto estava na Índia. Esse também é o momento em que eu gostaria de deixar claro que escrevo sobre as minhas experiências na Índia, de um ponto de vista puramente pessoal, e não como alguém que estuda teologia, nem como porta-voz oficial de quem quer que seja. É por isso que não vou usar o nome da minha guru nesse livro, porque não posso falar em nome dela.
Seus ensinamentos falam por si. Tampouco revelarei o nome ou a localização do seu ashram, poupando assim essa excelente instituição de uma publicidade que ela talvez não tenha nem interesse nem capacidade para administrar. Uma última palavra de gratidão. Embora alguns nomes que apareçam nesse livro tenham sido modificados por motivos diversos, decidi mudar os nomes de todas as pessoas que conheci nesse ashram na Índia, tanto as indianas quanto as ocidentais. Fiz isso por respeito ao fato de que a maioria das pessoas não realiza uma peregrinação espiritual para depois aparecer como personagem de um livro. A menos, é claro, que elas sejam eu. Há apenas uma única exceção a essa política de anonimato que eu própria me impus. O verdadeiro nome de Richard do Texas é mesmo Richard, e ele é mesmo do Texas. Quis usar o seu nome verdadeiro porque ele foi muito importante para mim enquanto eu estava na Índia. Uma última coisa. Quando perguntei a Richard se ele concordava que eu mencionasse no meu livro o fato dele já ter sido alcoólatra e viciado em drogas, ele respondeu que não tinha problema algum. Eu estava mesmo tentando bolar um jeito de espalhar essa notícia, disse ele. Mas, primeiro a Itália. Itália. Ou, diga como se estivesse comendo. Ou, 36 histórias sobre a busca do prazer. 1. Eu queria que Giovanni me beijasse. Ah, mas são tantos os motivos que fariam disso uma péssima ideia. Para começar, Giovanni é 10 anos mais novo do que eu. E como a maior parte dos rapazes italianos, de 20 e poucos anos, ainda mora com a mãe. Só esses dois fatos já fazem dele um parceiro romântico improvável para mim, já que sou uma americana de 30 e poucos anos que trabalha. Acaba de passar por um casamento falido e por um divórcio arrasador e interminável. Imediatamente seguido por um caso de amor apaixonado que terminou com uma dolorosa ruptura. Todas essas perdas, uma atrás da outra, deixaram em mim uma sensação de tristeza e fragilidade, e a impressão de ter mais ou menos 7.000 anos de idade. Por uma simples questão de princípios, eu não imporia essa minha pessoa desanimada, derrotada e velha ao adorável e inocente Giovanni. Sem falar que eu finalmente havia chegado à idade em que uma mulher começa a questionar se a maneira mais sensata de superar a perda de um lindo rapaz de olhos castanhos é mesmo levar outro para sua cama imediatamente. E é por isso que já faz muitos meses que eu estou sozinha. É por isso, na verdade, que decidi passar esse ano inteiro sozinha. Diante do observador mais arguto, pode perguntar: então, por que você veio para a Itália? E tudo o que posso responder, sobretudo quando olho para o belo Giovanni do outro lado da mesa, é: boa pergunta. Giovanni é o meu parceiro de intercâmbio de línguas. Isso pode parecer uma insinuação, mas infelizmente não é. Tudo o que realmente significa é que nós nos encontramos algumas noites por semana aqui em Roma para praticar o idioma um do outro. Primeiro conversamos em italiano, e ele é paciente comigo. Em seguida, conversamos em inglês, e eu sou paciente com ele. Descobri Giovanni algumas semanas depois de ter chegado a Roma, graças ao grande cybercafé da Piazza Barberini, do outro lado da rua, em frente àquele chafariz com a escultura de um homem com um rabo de peixe soprando sua concha. Ele, Giovanni, não o homem com rabo de peixe, fixaram um anúncio no quadro de avisos explicando que um italiano nativo estava procurando alguém que falasse inglês, para treinar conversação nas duas línguas. Logo ao lado do seu anúncio, havia outro com o mesmo pedido, absolutamente idêntico em cada palavra, e até na fonte usada. A única diferença era a informação para contato. Um dos anúncios trazia o endereço eletrônico de um tal Giovanni. O outro
tinha o nome de um tal Dário, mas até o número de telefone residencial era o mesmo. Usando meus aguçados poderes de intuição, mandei um e-mail para os dois homens ao mesmo tempo, perguntando em italiano: será que vocês são irmãos? Foi Giovanni quem respondeu com esse texto muito provocativo. Melhor ainda, somos gêmeos. Sim, muito melhor. Gêmeos idênticos de 25 anos, altos, morenos e lindos, conforme vinha descobrir, com aqueles gigantescos olhos castanhos de pupilas líquidas que os italianos têm e que simplesmente me tiram o chão. Depois de conhecer os rapazes pessoalmente, comecei a me perguntar se por acaso eu deveria ajustar um pouquinho minha regra quanto a permanecer solteira durante esse ano. Por exemplo, talvez eu pudesse permanecer totalmente solteira, exceto pelo fato de ter dois lindos irmãos italianos de 25 anos como amantes. Isso me lembrava um pouco um amigo meu que é vegetariano, mas come bacon mesmo assim. Interrompi minha fantasia no meio. Aquele não era o momento para eu arrumar uma história de amor e complicar ainda mais a minha já tão enrolada vida. Aquele era o momento para eu procurar o tipo de cura e de paz que só pode vir da solidão. De todo modo, àquela altura, em meados de novembro, o tímido e estudioso Giovanni e eu já havíamos nos tornado grandes amigos. Quanto a Dário, o mais extrovertido e festeiro dos dois irmãos, eu o apresentei à minha encantadora amiga sueca, Sophie. E o modo como eles têm compartilhado as suas noites em Roma é outro tipo completamente diferente de intercâmbio. Mas Giovanni e eu só fazemos conversar. Bom, comer e conversar. Já faz várias agradáveis semanas que temos comido e conversado, dividindo pizzas e gentis correções gramaticais. E a noite de hoje não foi nenhuma exceção. Uma noite maravilhosa, regada a novos idiomas e mussarela fresca. Agora é meia-noite e o tempo está enevoado, e Giovanni me acompanha até o meu apartamento por aquelas ruelas de Roma, que serpenteiam de forma natural em volta dos antigos prédios como pequenos riachos coleando ao redor das sombras formadas por densos bosques de cipestres. Agora estamos diante da minha porta. Estamos de frente um para o outro. Ele me dá um abraço caloroso. A coisa já evoluiu. Durante as primeiras semanas, ele só fazia apertar minha mão. Acho que se eu ficasse na Itália por mais 3 anos, poderia até ser que ele tomasse coragem para me beijar. Por outro lado, ele poderia simplesmente me beijar agora mesmo, essa noite, aqui mesmo, junto à minha porta. Ainda há uma chance. Quero dizer, nossos corpos estão colados sob o luar, e é claro que isso seria um erro terrível. Mas mesmo assim, o fato dele poder realmente fazer isso agora é uma possibilidade tão maravilhosa. Ele poder simplesmente se curvar e... que nada. Ele solta o braço. Good night, my dear, diz ele. Buena noite, caro mio, respondo. Subo as escadas até meu apartamento no 4º andar sozinha. Entro na minha pequenina kitnet sozinha. Fecho a porta atrás de mim. Mais uma noite solitária em Roma. Mais uma longa noite solitária de sono pela frente. Sem ninguém, nem nada na minha cama, a não ser uma pilha de guias de conversação e dicionários em italiano. Estou sozinha. Inteiramente sozinha. Completamente sozinha. Ao absorver essa realidade, largo minha bolsa, caio de joelhos e encosto a testa no chão. Ali, ofereço ao universo uma fervorosa oração de agradecimento. Primeiro em inglês, em seguida em italiano, e então, só para ter certeza, em sânscrito. 2. E uma vez que já estou ali ajoelhada no chão, em posição de súplica, deixei-me manter nessa posição enquanto viajo no tempo até 3 anos atrás, até o instante em que toda essa história começou. Um instante que também me encontrou nessa exata posição, de joelhos, no chão, rezando.
No entanto, tudo mais em relação à cena de 3 anos atrás era diferente. Daquela vez, eu não estava em Roma, mas sim no banheiro do andar de cima da grande casa do subúrbio de Nova York, que eu acabara de comprar com meu marido. Eram mais ou menos 3 horas da manhã, de um novembro gelado. Meu marido dormia na nossa cama. Eu estava escondida no banheiro pelo que deveria ser a 47ª noite consecutiva. E como em todas aquelas outras noites, estava soluçando. Soluçando com tanta força, na verdade, que uma grande poça de lágrimas e muco se espalhava à minha frente, sobre os ladrilhos do banheiro. Um verdadeiro lago formado por toda a minha vergonha, medo, confusão e dor. Eu não quero mais estar casada. Eu estava tentando tanto evitar isso, mas a verdade continuava a insistir. Eu não quero mais estar casada. Não quero mais morar nessa casa grande. Não quero ter filhos. Mas todos esperavam que eu quisesse ter filhos. Eu estava com 31 anos. Meu marido e eu estávamos juntos havia 8 anos, sendo 6 casados. Havíamos construído nossa vida inteira com base na expectativa comum de que, uma vez superada a avançada marca dos 30 anos, eu iria querer sossegar e ter filhos. Ambos esperávamos que a essa altura eu já tivesse me cansado de viajar e fosse ficar feliz em morar numa casa grande e barulhenta, cheia de crianças e de colchas feitas à mão, com um jardim nos fundos e um reconfortante ensopado borbulhando em cima do fogão. O fato de esse ser um retrato bastante fiel da minha mãe é um indicador rápido de como antigamente era difícil para mim perceber a diferença entre eu mesma e a poderosa mulher que havia me criado. Mas eu não queria nenhuma dessas coisas. Estava arrasada por estar me dando conta disso. Pelo contrário, meus 20 anos haviam chegado ao fim. Aquele prazo final dos 30 havia se abatido sobre mim como uma sentença de morte, e eu descobri que eu não queria engravidar. Continuava esperando querer ter um filho, mas isso não acontecia. E eu conheço a sensação de querer alguma coisa, pode acreditar. Sei muito bem o que é o desejo, mas esse desejo não existia. Além do mais, eu não conseguia parar de pensar no que a minha irmã tinha me dito certo dia, enquanto amamentava seu primogênito. Ter um filho é como fazer uma tatuagem na cara. Você precisa realmente ter certeza de que é isso que você quer antes de se comprometer. Mas como eu poderia voltar atrás agora? Tudo estava no lugar certo. Supostamente, aquele deveria ser o ano. Na verdade, já vínhamos tentando engravidar havia alguns meses. Mas nada tinha acontecido, exceto pelo fato de, em um arremedo quase sarcástico de uma gravidez, eu estar tendo enjoos matinais psicossomáticos e vomitando meu café da manhã todos os dias. E todo mês, quando eu ficava menstruada, via-me sussurrando furtivamente no banheiro. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada por me dar mais um mês de vida. Eu vinha tentando me convencer de que isso era normal. Todas as mulheres devem se sentir assim quando estão tentando engravidar, concluí. Ambivalente foi a palavra que usei, evitando a descrição muito mais exata. Inteiramente dominada pelo pânico. Vinha tentando me convencer de que os meus sentimentos eram comuns, apesar de todas as provas em contrário. Como a conhecida com quem eu havia esbarrado na semana anterior, que acabara de descobrir que estava grávida do primeiro filho, depois de gastar 2 anos e rios de dinheiro em tratamentos de fertilidade. Ela estava em êxtase. Sempre desejara ser mãe, ela me disse. Admitiu que vinha comprando roupinhas de bebê secretamente havia anos e escondendo-as debaixo da cama, onde seu marido não as encontraria. Vi a alegria em seu rosto e a reconheci. Era uma alegria idêntica à que meu próprio rosto havia irradiado na primavera anterior, no dia em que descobri que a revista para a qual eu trabalhava iria me mandar para a Nova Zelândia, para escrever um artigo
sobre a busca de uma lula gigante. Então pensei, até o dia em que eu conseguir sentir o mesmo êxtase em relação a ter um filho, como senti em relação a ir para a Nova Zelândia atrás de uma lula gigante, não posso ter filhos. Eu não quero mais estar casada. Durante o dia, eu recusava essa ideia, mas à noite ela me consumia. Que catástrofe! Como eu podia ser uma imbecil criminosa a ponto de ir tão fundo em um casamento para no final me separar? Havíamos acabado de comprar aquela casa, 1 ano antes. Eu não tinha desejado aquela bela casa? Não tinha adorado aquela casa? Então, por que agora passava as noites assombrando seus corredores, uivando como Medeia? Eu não sentia orgulho de tudo aquilo que havíamos acumulado? O apartamento em Manhattan, as 8 linhas telefônicas, a elegante casa, os amigos, os piqueniques e as festas, os finais de semana percorrendo as gôndolas da hiperloja preferida, em forma de caixote, comprando ainda mais e mais aparelhos a crédito. Eu havia participado ativamente de cada instante da criação daquela vida. Então, por que sentia que nada daquilo combinava comigo? Por que me sentia tão soterrada pelo dever, cansada de ser o arrimo do casal, a dona de casa, a coordenadora de eventos sociais, a que levava o cachorro para passear, a esposa e a futura mãe, em alguns poucos instantes roubados, a escritora? Eu não quero mais estar casada. Meu marido dormia no quarto ao lado, na nossa cama. Eu o amava e não conseguia suportá-lo em igual medida. Não podia acordá-lo para fazê-lo compartilhar o meu desespero. Do que adiantaria? Já fazia meses que ele me via desmoronar, acompanhando meu comportamento de louca. Ambos concordávamos com essa definição. E eu só o exauria. Ambos sabíamos que agora alguma coisa estava muito errada comigo, e ele estava perdendo a paciência com isso. Brigávamos e chorávamos muito. Estávamos cansados daquele jeito que só um casal, cujo casamento está acabando, pode ficar. Nossos olhos pareciam olhos de refugiados. Os muitos motivos pelos quais eu não queria mais estar casada com aquele homem são pessoais demais e tristes demais para serem compartilhados. Muitos deles tinham a ver com coisas minhas, mas uma boa parte dos nossos problemas tinha a ver também com as questões dele. Isso é natural, afinal de contas. Há sempre 2 pessoas em um casamento. 2 votos, 2 opiniões, 2 conjuntos conflitantes de decisões, desejos e limitações. Mas não considero adequado discutir as questões dele no meu livro. Tampouco pediria a alguém para acreditar que eu sou capaz de relatar uma versão imparcial da nossa história. Portanto, a crônica do fim do nosso casamento não será comentada aqui. Também não discutirei aqui todos os motivos pelos quais eu ainda queria ficar casada com ele, nem todas as suas características maravilhosas, nem os motivos que me fizeram amá-lo e me casar com ele, nem os motivos pelos quais eu era incapaz de imaginar a vida sem ele. Não vou abrir nenhuma dessas gavetas. Basta dizer que naquela noite ele ainda era, em igual medida, meu farol e minha ave de mau agouro. A única coisa mais inconcebível do que ir embora era ficar. A única coisa mais impossível do que ficar era ir embora. Eu não queria destruir nada nem ninguém. Só queria sair de fininho pela porta dos fundos, sem causar alvoroço nem consequências. E depois só parar de correr quando chegasse à Groenlândia. Sei que essa parte da minha história não é uma parte feliz, mas eu estou compartilhando aqui porque alguma coisa estava prestes a acontecer naquele chão de banheiro que iria mudar para sempre o curso da minha vida. Quase como um daqueles superacontecimentos astronômicos malucos, quando um planeta gira no espaço sideral sem nenhum motivo, e seu núcleo incandescente se modifica, reposicionando seus polos e alterando radicalmente seu formato.
de tal modo que a massa inteira do planeta se torna subitamente oblonga em vez de esférica, alguma coisa assim. O que aconteceu foi que comecei a rezar. Rezar, sabem? Tipo para Deus. 3. Aquilo foi uma estreia para mim. E como essa é a primeira vez que menciono no meu livro essa palavra tão carregada de sentido, Deus, e já que essa é uma palavra que vai aparecer muitas outras vezes nessas páginas, parece justo que eu faça uma pequena pausa aqui, só para que as pessoas possam decidir de uma vez o quão ofendidas precisam ficar. Deixando para mais tarde a polêmica sobre se Deus de fato existe, não tenho uma ideia melhor. Vamos esquecer essa polêmica de uma vez por todas. Deixe-me explicar primeiro por que o uso da palavra Deus, quando poderia muito bem usar outras palavras, como Jeová, Alá, Shiva, Brahma, Zeus. Ou então eu poderia chamar Deus de aquilo, que é como fazem as antigas escrituras em sânscrito, e que considero traduzir bastante bem a entidade onipresente e inominável que algumas vezes já vivenciei. Mas esse aquilo me parece impessoal, uma coisa, não um ser. E eu própria não consigo rezar para um aquilo. Preciso de um nome de verdade, para sentir totalmente que existe alguém presente. Pelo mesmo motivo, quando rezo, não ofereço minhas preces ao universo, ao grande vazio, à força, ao ser supremo, ao inteiro, ao Criador, à luz, ao poder maior. Nem mesmo a mais poética das manifestações do nome de Deus, tirada acho eu dos evangelhos, a sombra da virada. Não tenho nada contra a nenhum desses termos. Sinto que são todos equivalentes, porque são todos descrições igualmente adequadas e inadequadas do indescritível. Mas todos nós precisamos de um nome funcional. E para mim, Deus é o nome que me soa mais caloroso. Então, é esse o nome que uso. Eu deveria confessar também que geralmente me refiro a Deus como Ele, o que não me incomoda, porque, ao meu ver, trata-se somente de um pronome pessoal que facilita as coisas, não de uma descrição anatômica precisa ou de um motivo para a revolução. É claro que não me importo que as pessoas chamem Deus de ela, e entendo o impulso que as leva a fazer isso. Repito, para mim, ambos são termos equivalentes, igualmente adequados e inadequados. Embora eu ache que escrever qualquer um dos dois pronomes em letra maiúscula seja um toque a mais, uma pequena gentileza na presença do divino. Culturalmente, embora não teologicamente, sou cristã. Nasci protestante, branca e anglo-saxã. E embora eu de fato ame aquele incrível professor da paz chamado Jesus, e embora me reserve o direito de me perguntar, em determinadas situações difíceis, o que de fato ele faria, não consigo engolir aquela única regra fixa de cristandade que insiste que Jesus é o único caminho para Deus. Estritamente falando, então, não posso me considerar cristã. A maioria dos cristãos que conheço aceita meus sentimentos em relação a isso com benevolência e tolerância. Mas, bom, a maioria dos cristãos que eu conheço não fala de forma muito estrita. Para quem fala e pensa de forma estrita, tudo o que posso fazer aqui é dizer que sinto muito por quaisquer sentimentos feridos, e em seguida pedir licença para não tocar mais no assunto. Tradicionalmente, sempre me senti tocada pelos místicos de todas as religiões. Sempre reagi com admirada animação a qualquer um que já tenha dito que Deus não mora em uma escritura dogmática, nem em um trono distante no céu, mas que ele está muito perto de nós, muito mais perto do que podemos imaginar, respirando através dos nossos próprios corações. Reajo com gratidão a quem quer que tenha viajado ao centro desse coração e depois tenha voltado ao mundo com um relato, para nós que ficamos,
de que Deus é uma experiência de amor supremo. Em toda tradição religiosa sobre a Terra, sempre houve santos místicos que relataram exatamente essa experiência. Infelizmente, muitos deles acabaram presos e mortos. Mesmo assim, eu os tenho em altíssima consideração. No final das contas, o que hoje penso em relação a Deus é simples. É assim. Tive uma cadela maravilhosa. Ela havia sido abandonada. Era uma cruza de cerca de 10 raças diferentes, mas parecia ter herdado as melhores características de todas elas. Ela era marrom. Quando as pessoas me perguntavam, de que raça é a sua cadela? Eu sempre dava a mesma resposta. Ela é marrom. Da mesma forma, quando me fazem a pergunta, em que tipo de Deus você acredita? Minha resposta é fácil. Acredito em um Deus grandioso. 4. É claro que tive tempo de sobra para formular minhas opiniões sobre divindade desde aquela noite no chão do banheiro, quando falei diretamente com Deus pela primeira vez. Mas no meio daquela crise negra de novembro, eu não estava interessada em formular opiniões sobre teologia. Estava interessada apenas em salvar minha vida. Eu finalmente percebera que parecia ter atingido um estado de impotência e desespero que ameaçava minha vida. E ocorreu-me que, às vezes, pessoas nesse estado recorrem à ajuda de Deus. Acho que eu tinha lido isso em um livro em algum lugar. O que eu disse a Deus, em meio a meus soluços, foi alguma coisa tipo assim: Oi Deus, tudo bem? Eu sou Liz, muito prazer. É isso mesmo. Eu estava falando com o Criador do Universo como se houvéssemos acabado de ser apresentados em um coquetel. Mas nós trabalhamos com aquilo que conhecemos nessa vida, e essas são as palavras que sempre uso no início de um relacionamento. Na verdade, era tudo que eu podia fazer para não dizer. Sempre admirei muito seu trabalho. Desculpe incomodar o senhor tão tarde assim, continuei. Mas é que eu estou com um problema sério. E desculpe por nunca ter falado com o senhor assim diretamente. Mas espero de verdade sempre ter expressado minha enorme gratidão por todas as bênçãos que o senhor deu na minha vida. Esse pensamento me fez soluçar com mais força ainda. Deus esperou eu me acalmar. Eu me recompus o suficiente para continuar. Não sou nenhuma especialista em oração, como o senhor sabe. Mas será que o senhor poderia, por favor, me ajudar? Estou precisando desesperadamente de ajuda. Não sei o que fazer. Preciso de uma resposta. Por favor, me diga o que fazer. Por favor, me diga o que fazer. Por favor, me diga o que fazer. Assim, a prece se reduziu a essa simples súplica. Por favor, me diga o que fazer inúmeras vezes. Não sei quantas vezes implorei. Só sei que implorei como alguém tentando salvar a própria vida. E eu não parava de chorar. Até que, muito de repente, aquilo parou. Muito de repente, percebi que não estava mais chorando. Na verdade, havia parado de chorar bem no meio de um soluço. Minha tristeza havia sido inteiramente aspirada para fora de mim. Ergui a testa do chão e me sentei. Surpresa, perguntando-me se veria algum ser grandioso que havia levado embora o meu choro. Mas não tinha ninguém ali. Eu estava sozinha. Mas também não estava de fato sozinha. Eu estava cercado por algo que só posso descrever como um pequeno bolsão de silêncio. Um silêncio tão raro que eu não queria soltar a respiração, com medo de assustá-lo. Era um silêncio totalmente imóvel. Não sei quando eu havia sentido tamanha imobilidade antes. Então, escutei uma voz. Por favor, não se assustem. Não era uma voz hollywoodiana saída do Antigo Testamento. Tampouco uma voz que me dizia para construir um campo de beisebol no quintal de casa. Era apenas a minha própria voz, falando de dentro de mim. Mas aquela era a minha própria voz de um jeito que eu nunca havia escutado antes. Aquela era a minha voz, mas perfeitamente sensata, calma e compassiva. Era a minha voz como soaria se eu só houvesse experimentado na vida amor e certeza.
Como posso descrever o calor da afeição daquela voz ao me dar a resposta que selaria para sempre a minha fé no divino? A voz disse: "Volte para a cama, Liz." Soltei a respiração. Imediatamente ficou muito claro que essa era a única coisa a ser feita. Eu não teria aceitado nenhuma outra resposta. Não teria confiado em uma voz grave que houvesse dito: "Você precisa se separar do seu marido", ou "Você não deve se divorciar do seu marido." Porque isso não é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria fornece a única resposta possível para determinado instante. E naquela noite, voltar para a cama era a única resposta possível. "Volte para a cama", disse aquela voz interior onisciente, porque você não precisa saber a resposta final nesse instante, às 3 horas da manhã de uma quinta-feira de novembro. Volte para a cama, porque eu amo você. Volte para a cama, porque a única coisa que você precisa fazer por enquanto é descansar um pouco e cuidar bem de si mesma até saber a resposta. Volte para a cama para que quando a tempestade chegar, você esteja forte o suficiente para lidar com ela. E a tempestade vai chegar, meu bem. Em breve, mas não essa noite. Portanto, volte para a cama, Liz. De certa forma, esse pequeno episódio tinha todas as características de uma típica experiência cristã de conversão. A noite escura da alma, o pedido de ajuda, a voz que responde, a sensação de transformação. Mas eu não diria que isso foi uma conversão religiosa para mim. Não uma conversão tradicional, como nascer de novo ou ser salva. Em vez disso, eu chamaria o que aconteceu naquela noite de início de uma conversa religiosa. As primeiras palavras de um diálogo aberto e exploratório, que no final das contas me levaria de fato até bem perto de Deus. 5. Se eu de alguma forma pudesse saber que as coisas iriam piorar muito antes de piorarem, não tenho certeza de como teria dormido naquela noite. Mas depois de 7 meses muito difíceis, deixei o meu marido. Quando finalmente tomei essa decisão, pensei que o pior houvesse passado. Isso só mostra como eu sabia pouca coisa sobre divórcio. Certa vez, a revista The New Yorker publicou uma tira. 2 mulheres estão conversando e uma delas diz para a outra: "Se você quiser mesmo conhecer alguém, precisa se divorciar dessa pessoa." Minha experiência, claro, era o oposto. Eu diria que se você quiser mesmo deixar de conhecer alguém, precisa se divorciar dessa pessoa. Porque foi isso que aconteceu entre mim e o meu marido. Acho que nós dois ficamos chocados com a velocidade com a qual deixamos de ser as 2 pessoas que melhor se conheciam no mundo para nos transformarmos na dupla de desconhecidos que menos se entendia de todos os tempos. No fundo dessa estranheza, havia o fato desolador de ambos estarmos fazendo algo que outra pessoa jamais teria considerado possível. Ele jamais sonhou que eu de fato deixaria. E eu nunca, nem em meus devaneios mais loucos, pensei que ele tornaria minha saída tão difícil. Quando deixei meu marido, eu acreditava sinceramente que poderíamos resolver nossos assuntos práticos em poucas horas com uma calculadora. Algum bom senso e um pouco de boa vontade em relação à pessoa que um dia havíamos amado. Minha sugestão inicial foi vendermos a casa e dividirmos todos os bens pela metade. Nunca me ocorreu que pudéssemos fazer qualquer outra coisa. Ele não achou justa essa sugestão. Então, eu subi minha oferta, chegando até a sugerir um tipo diferente de divisão meio a meio. Que tal ele ficar com todos os nossos bens e eu com a culpa? Mas nem mesmo essa oferta tornou possível um acordo. Então, eu não soube como agir. Como negociar, depois que já se ofereceu tudo? Eu não podia fazer nada, a não ser esperar a contraproposta dele. Minha culpa por tê-lo deixado me impedia de pensar que eu tinha o direito de ficar com sequer 1 centavo do dinheiro
que havia ganho ao longo da última década. Além disso, minha recém-descoberta espiritualidade tornava essencial para mim que nós dois não brigássemos. Então, essa era a minha posição. Eu não me defenderia dele, nem brigaria com ele. Durante um tempo interminável, contrariando os conselhos de todas as pessoas que gostavam de mim, relutei até mesmo em consultar um advogado, porque considerava isso um ato de guerra. Eu queria ser totalmente Gandhi naquela situação. Eu queria ser totalmente Nelson Mandela naquela situação. Na época, porém, não reparei que tanto Gandhi quanto Mandela eram advogados. Meses se passaram. Minha vida era um limbo, e eu esperava para ser libertada. Esperava para ver quais seriam os termos do acordo. Estávamos vivendo separados. Ele havia se mudado para o nosso apartamento em Manhattan, mas nada havia sido resolvido. Contas se acumulavam, carreiras empacavam, a casa caía aos pedaços, e os silêncios do meu ex-marido só eram quebrados por suas comunicações ocasionais para me lembrar como eu era uma pessoa ruim. E além disso, David apareceu. Todas as complicações e os traumas daqueles horríveis anos de divórcio foram multiplicados pelo drama de David, o cara por quem me apaixonei enquanto estava terminando meu casamento. Eu disse que me apaixonei por David? O que quero dizer, na verdade, é que saí do meu casamento e mergulhei nos braços de David, da mesma forma que um artista de circo de desenho animado mergulha de uma plataforma altíssima dentro de um pequeno copo d'água, desaparecendo por completo. Eu me agarrei a David para fugir do meu casamento como se ele fosse o último helicóptero saindo de Saigon. Depositei nele toda a minha esperança de salvação e de felicidade. E sim, eu o amei. Mas se eu conseguisse pensar em uma palavra mais forte do que desesperadamente para descrever o modo como amei David, usaria essa palavra aqui. Um amor desesperado é sempre o tipo mais difícil de amor. Fui morar com David imediatamente depois de deixar meu marido. Ele era e é um cara lindo, nova-iorquino da gema, ator e escritor, com aqueles olhos castanhos de pupilas líquidas que os italianos têm e que sempre me tiram o chão. Eu já disse isso? Descolado, independente, vegetariano, desbocado, espiritualizado, sedutor. Um poeta yogi rebelde. O mais novo e irresistível craque do time. Maior do que a vida. Maior do que tudo que há de maior. Na primeira vez que Susan, minha melhor amiga, me ouviu falar dele, bastou uma olhada no forte rubor em meu rosto para ela me dizer: "Ai meu Deus, baby, como você está ferrada." David e eu nos conhecemos porque ele estava atuando em uma peça baseada em contos meus. Ele fazia um personagem que eu havia inventado, o que é de certa forma revelador. No amor desesperado é sempre assim, não é? No amor desesperado, nós sempre inventamos os personagens dos nossos parceiros, exigindo que eles sejam o que precisamos que sejam. E depois ficamos arrasados quando eles se recusam a desempenhar o papel que nós mesmos criamos. Mas como nós nos divertimos durante aqueles primeiros meses, quando ele ainda era o meu herói romântico e eu ainda era o seu sonho se tornando realidade. Era uma excitação e uma compatibilidade que eu jamais havia imaginado. Inventamos nossa própria linguagem. Passamos dias fora da cidade e outros viajando de carro. Ele escalava até o topo das coisas, nadava até o fundo de outras coisas, planejava viagens pelo mundo que faríamos juntos. Nós nos divertíamos mais na fila do departamento de trânsito do que a maioria dos casais em lua de mel. Demos o mesmo apelido um ao outro, para que não houvesse separação entre nós. Traçamos objetivos juntos, fazíamos juramentos e promessas juntos e também jantávamos juntos. Ele
lia livros para mim e lavava minha roupa. Na primeira vez que isso aconteceu, liguei para Susan para relatar a maravilha, abismada, como se houvesse acabado de ver um camelo usando um orelhão. Eu disse a ela: um homem acabou de lavar a minha roupa e lavou as peças delicadas na mão. E ela repetiu: ai meu Deus, baby, como você está ferrada. O primeiro verão de Liz e David parecia a montagem romântica de todos os filmes românticos aos quais você já assistiu, até a cena em que os dois brincam de espuma no mar e correm de mãos dadas pelas campinas douradas do pôr do sol. Na época, eu ainda estava pensando que o divórcio de fato poderia acontecer de forma tranquila, embora eu estivesse dando ao meu marido uma folga desse assunto durante o verão, para nós dois podermos esfriar a cabeça. De toda forma, era muito fácil não pensar em toda aquela perda no meio de tanta felicidade. Então, aquele verão, também conhecido como trégua, terminou. No dia 9 de setembro de 2001, encontrei meu marido frente a frente. Pela primeira vez, sem perceber que todos os nossos futuros encontros precisariam de advogados entre nós para servir de mediadores. Jantamos em um restaurante. Tentei falar sobre a nossa separação, mas tudo que fizemos foi brigar. Ele me disse que eu era uma mentirosa e uma traidora, e que ele me odiava e nunca mais falaria comigo. 2 manhãs mais tarde, acordei de uma noite de sono agitada e descobri que aviões sequestrados estavam sendo arremessados contra os 2 prédios mais altos da minha cidade, enquanto tudo de invencível que um dia se mantiver em pé ia tornando-se uma avalanche fumegante de ruínas. Liguei para o meu marido, para ter certeza de que ele estava bem, e choramos juntos com aquela tragédia, mas não fui encontrá-lo. Durante aquela semana, quando todo mundo em Nova York deixou a animosidade de lado, em deferência à tragédia maior que estava acontecendo, mesmo assim, não voltei para o meu marido. Foi desse modo que ambos soubemos que havia terminado mesmo. Não é exagero dizer que não dormi mais pelos 4 meses seguintes. Pensava que já houvesse me despedaçado antes, mas naquele momento, em harmonia com o aparente colapso do mundo inteiro, minha vida realmente virou um caos. Hoje, me envergonho de pensar no que impus a David durante aqueles meses em que moramos juntos, logo depois do 11 de setembro e da minha separação. Imaginem sua surpresa ao descobrir que a mulher mais feliz, mais confiante que ele já conhecera, na verdade era, quando você ficava sozinho com ela, um poço sem fundo e enlameado de tristeza. Mais uma vez, eu não consegui parar de chorar. Foi então que ele começou a recuar, e foi então que eu vi o outro lado do meu apaixonado herói romântico. O David solitário como um náufrago, frio e que precisava de mais espaço para viver do que um rebanho de bisões norte-americanos. O súbito recuo emocional de David provavelmente teria sido uma catástrofe para mim, até mesmo nas melhores circunstâncias, já que sou uma das formas de vida mais afetuosas do planeta, algo como uma cruza de Golden com molusco. Mas aquela eram as piores circunstâncias possíveis para mim. Eu estava insegura e dependente, e precisava de mais cuidados do que trigêmeos prematuros. Seu afastamento só me fez me tornar mais carente, e minha carência só fez acelerar seu afastamento, até que em pouco tempo ele recuava debaixo de uma chuva de gritos chorosos meus. Aonde você vai? O que aconteceu com a gente? Dica de relacionamento. Os homens adoram isso. O fato é que eu havia me viciado em David. Em minha defesa, posso dizer que ele havia possibilitado isso, já que era uma espécie de homem fatal. E agora que a sua atenção estava desaparecendo, sofria as consequências facilmente previsíveis. O vício é a marca de toda história de amor baseada na obsessão. Tudo começa quando o objeto de sua adoração lhe dá uma dose generosa,
alucinante de algo que você nunca ousou admitir que queria. Um explosivo coquetel emocional, talvez feito de amor estrondoso e louca excitação. Logo, você começa a precisar dessa atenção intensa com a obsessão faminta de qualquer viciado. Quando a droga é retirada, você imediatamente adoece, louco e em crise de abstinência. Sem falar no ressentimento para com o traficante que incentivou você a adquirir seu vício, mas que agora se recusa a descolar o bagulho bom. Apesar de você saber que ele tem algum escondido em algum lugar. Caramba, porque antes ele lhe dava de graça. O estágio seguinte é você tremendo e esquelética em um canto, sabendo apenas que venderia sua alma ou roubaria seus vizinhos, só para ter aquela coisa mais uma vez que fosse. Enquanto isso, o objeto da sua adoração agora sente repulsa por você. Ele olha para você como se você fosse alguém que ele nunca viu antes, muito menos alguém que um dia amou com grande paixão. A ironia é que você não pode culpá-lo. Quer dizer, olhe bem para você. Você está um caco, irreconhecível até mesmo para os seus próprios olhos. Então é isso. Você agora chegou ao ponto final da obsessão amorosa, a completa e implacável desvalorização de si mesma. O fato de eu ser capaz de escrever calmamente sobre isso hoje é uma grande prova dos poderes de cura do tempo, porque não encarei os fatos muito bem quando eles estavam acontecendo. Perder David logo depois do fracasso do meu casamento e logo depois dos ataques terroristas à minha cidade, e bem no meio da pior fase do divórcio, experiência de vida que meu amigo Brian comparou a sofrer um acidente de carro gravíssimo todo santo dia por mais ou menos 2 anos. Bom, tudo isso era simplesmente coisa demais. David e eu continuávamos a ter nossos momentos de diversão e compatibilidade durante o dia, mas à noite na cama dele eu me tornava a única sobrevivente de um ocaso nuclear, enquanto ele se afastava de mim a olhos vistos, mais e mais a cada dia, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Passei a ter medo da noite como se ela fosse a masmorra de um carrasco. Eu ficava ali, deitada ao lado do corpo adormecido de David, lindo e inacessível, e entrava em uma espiral de pânico feita de solidão e ideias suicidas meticulosamente detalhadas. Todas as partes do meu corpo doíam. Eu tinha a sensação de ser uma máquina primitiva, impulsionada à mola e submetida a uma tensão muito maior do que havia sido construída para suportar, prestes a estourar, pondo em grande risco qualquer um que estivesse por perto. Imaginava as partes do meu corpo voando do meu tórax, para escapar do núcleo vulcânico da infelicidade em que eu havia me transformado. Na maioria das manhãs, David acordava e me encontrava mergulhada em um sono agitado, deitada no chão ao lado da cama, enrolada em uma pilha de toalhas de banho, como um cachorro. "O que foi dessa vez?" perguntava ele. Mais um homem completamente exaurido por mim. Acho que perdi algo como 15 quilos durante essa fase.